O clima de eleições do Internacional esquenta entre as duas chapas e no início dessa semana o presidente Alessandro Barcelos, através do seu movimento político, protocolou no Conselho Deliberativo uma solicitação para um debate organizado justamente pelo Conselho, o que não pegou bem junto à chapa de oposição. Tudo isso em meio a discussões, pesquisas, algumas falsas sendo divulgadas e os dois lados tendo certeza de que vão ganhar o pleito eleitoral do dia 9 de dezembro. A gente fala sobre esse ambiente político do Inter antes do processo de votação, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o ambiente das eleições, que está esquentando nessa última semana de temporada e última semana antes do pleito eleitoral. Também marca a última semana de campanha dos dois candidatos. E tudo isso tem feito com que o ambiente ele tenha aflorado, o ambiente ele fique mais quente por parte dos candidatos. Um dos elementos, um dos temas que esquenta esse ambiente eleitoral tem sido o debate. O debate eleitoral que ainda não aconteceu e que ainda não deve acontecer, ainda não tem data marcada para acontecer. E através disso, a chapa número 1 de situação do presidente Alessandro Barcelos protocolou no Conselho Deliberativo um pedido, uma sugestão para que um debate seja organizado entre os dois candidatos no dia 7 de dezembro, no âmbito do Conselho Deliberativo. Um debate geral, que sejam convidados jornalistas e que seja transmitido pelas plataformas do clube e que seja um debate centralizador e oficial da campanha eleitoral para a presidência do clube pelos próximos 3 anos, tá? Isso acontece a partir de um movimento que houve de recusa do presidente Alessandro Barcelos de participar de alguns debates em alguns veículos de comunicação. E veículos tradicionais, emissoras tradicionais, quase todas, fizeram os convites para Roberto Melo e para o presidente Alessandro Barcelos, alguns identificados, como por exemplo o Vozes do Gigante, como por exemplo o canal do Baldasso, e não houve a confirmação do presidente Alessandro Barcelos dele participar desses debates. Até que agora ele sugere a organização do debate no pleito, no âmbito do Conselho Deliberativo do clube. O presidente até deu uma cutucada, e eu vou dar um bastidor aqui, e foi uma cutucada pro Baldasso, tá? Foi pro Fabiano Baldasso, uma cutucada que ele deu lá na delegação, na concentração do Internacional, dizendo que não ia participar de debates onde o ambiente era hostil, e justamente porque o presidente ficou chateado com as críticas que o Baldasso tem feito pelo fato dele recusar o convite ou não aceitar ainda o convite para um debate que o Baldasso está organizando para o dia 7 de dezembro. Justamente a data que foi sugerida pela chapa do presidente do Internacional para que esse debate acontecesse no Conselho Deliberativo. Eu fui conversar com pessoas ligadas à chapa de Roberto Melo para saber como que o Melo enxergou este movimento da atual gestão. E pegou mal. A chapa de Roberto Melo ficou, não digo irritada, mas não gostou do movimento feito pelo presidente Alessandro Barcelos. E por alguns argumentos. O principal deles é que o que eu ouvi, a chapa número 1 não vai no dia 4 de dezembro organizar a sua agenda pelo que vem da cabeça da chapa, aliás, a chapa número 2 não vai no dia 4 de dezembro organizar a sua agenda pelo que vem da cabeça da chapa número 1, porque entendeu que o presidente Alessandro Barcelos, a chapa de situação, demorou demais para fazer essa solicitação, quando todo mundo sabe que o Campeonato Brasileiro acaba agora na próxima quarta-feira, no dia 6 de dezembro. Poderiam ter colocado essa solicitação muito antes. Dessa forma, o Roberto Melo se organizaria e participaria desse debate no Conselho Deliberativo. Hoje, o Roberto Melo, e a posição oficial é que ele está confirmado para participar de um debate no canal do Baldasso no dia 7 de dezembro. Debate esse do qual o presidente foi convidado, o presidente Alessandro Barcelos, e ainda não aceitou. Então, hoje, a agenda do Melo está com isso. Mas, aqui vou dar um sentimento. Eu acho que, no fim das contas, esse debate vai acontecer.
tá? Porque é de interesse das duas partes. É de interesse das duas partes debater. E acho que vai ficar feio se houver uma participação de um em um lugar, uma participação de outro em outro lugar. Vai dar a entender que uma parte está fugindo. Não acho. Acho que, vamos lá, se há agora a intenção do presidente Barcelos de organizar um debate, o Melo sempre defendeu a ideia de participar de debates. Então, acho que haverá um meio termo, haverá uma organização para isso. Mas é uma leitura, tá? Ainda não há um consenso disso, até porque a chapa de Roberto Melo não foi notificada oficialmente sobre essa solicitação do presidente Alessandro Barcelos. Mas acredito, e aí uma leitura minha, que isso deve acontecer, esse debate, mesmo que exista esse desconforto entre as partes. Um outro bastidor que eu quero citar sobre o ambiente eleitoral neste momento são as pesquisas, tá? E aí, assim, eu recebi nos últimos dias pesquisas do lado de Roberto Melo que garantem uma vitória de Roberto Melo no pleito eleitoral. E eu recebi, nos últimos dias, pesquisas do lado do presidente Alessandro Barcelos que garantem que o presidente Alessandro Barcelos será reeleito no pleito do dia 9 de dezembro. As duas chapas apresentam, pelo menos do ponto de vista externo, certeza de que vão ganhar. E afirmam que vão ganhar embasados em pesquisas. Barcelos e Roberto Melo. Vou dar de novo a minha leitura sobre isso, tá? Eu não acredito em nenhuma das duas. Eu não acredito hoje em nenhuma das duas pesquisas. E uma coisa é fato. Uma das pesquisas é falsa ou está errada. E eu não consigo nem dar um palpite se é de Barcelos ou se é de Melo. Dito isso, eu não acredito em nenhuma das duas. Até porque processo eleitoral, cara, de clube, é um universo muito difícil de se quantificar, de se calcular. Por exemplo, nas últimas eleições, mais de 20 mil eleitores ficaram de fora, não votaram por opção. E isso poderia mudar completamente o processo de votação, o processo e o resultado das eleições. Então, acho muito difícil quantificar isso em pesquisas. Dessa forma, também, não acredito nas duas pesquisas, nem de Barcelos, nem na pesquisa de Roberto Melo. Mas o ambiente eleitoral é esse. Agora existe um desconforto e haverá conversas e movimentações para que exista o debate, que eu acredito que, no fim das contas, deve acontecer até o fim dessa semana. Mas o ambiente ele começa a esquentar porque tem um jogo só de Campeonato Brasileiro e, mais do que isso, a eleição está chegando e é no próximo fim de semana. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!